Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar com spoilers sobre Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Cara, eu vou ser bem sincera com vocês e eu acho que eu só percebi quando eu tava assistindo o filme que ele chama Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Eu acho que em todos os meus vídeos eu sempre falei e eu percebi no filme que é no. É isso, uma informação inútil pra vocês. Então hoje a gente vai falar com spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, você não quer levar spoiler, para esse vídeo por aqui, vai assistir o meu vídeo sem spoilers, que aí lá você vai estar tranquilo e já vai saber a minha opinião também. E hoje então vamos debater um pouquinho sobre alguns detalhes e também vamos falar um pouquinho sobre o final, sobre o que isso significa pro futuro do MCU e as cenas pós-crédito. Bom, eu preciso começar falando sobre a Wanda, porque na minha crítica sem spoilers, esse foi o ponto mais difícil pra mim de falar, porque era o ponto mais delicado em questão de spoilers. Eu, na verdade, não queria nem falar sobre eles terem colocado a Wanda como vilã, porque pelo menos quando eu tava assistindo os spots e os trailers e tal, e é um detalhe importante que eu parei de assistir depois de um tempo, porque eu senti que eles estavam mostrando muita coisa nos trailers e eu queria realmente esperar e ter algumas surpresas no filme. Então, pra mim foi muito bom que isso aconteceu, porque tiveram várias coisas que eu não tinha visto ainda, várias cenas que eu não tinha visto ainda e que depois eu me surpreendi no filme. Então eu não queria nem falar muito sobre a Wanda, porque quando eu tava assistindo, a impressão que eu tinha é que eles estavam querendo fazer a gente acreditar que eles estavam pintando ela como vilã, mas que na verdade não era isso que ia acontecer. E talvez eu tenha obviamente me iludido com o que eu assisti, mas é porque eu acho que essa história, né, ela já tinha sido explorada lá em WandaVision. É óbvio que assim, não estou comparando as duas coisas, eu acho que são duas histórias diferentes e tá tudo certo, mas eu acho que a gente já tinha, né, batido bastante na tecla em relação à saúde mental da Wanda, a tudo que ela perdeu e quais foram as consequências disso pra ela, como ela reagiu, né, como ela respondeu a ter perdido tudo isso. E eu achava que esse filme aqui, ele poderia até começar a partir de lá, mas ele caminharia pra uma redenção maior dela, né? Eu gosto muito da Wanda, eu acho que ela é uma personagem excelente, gosto muito dela nos quadrinhos, gosto muito do que vieram trazendo da personagem, porque eu acho que ela consegue aprofundar em vários aspectos, né? Várias coisas que são muito relevantes, né? No próprio WandaVision, a questão do luto, da saúde mental, né? Da depressão. Então, eu acho que ela é uma personagem que abre uns espaços muito legais de discussão. E ela é muito foda, né? Ela é muito poderosa. Ela tem lá todos os poderes dela. Então, eu acho que uma coisa que foi muito legal desse filme foi conseguir ver a Wanda no total dos poderes dela. Eu acho que ainda nem é o total, mas, tipo assim, bem mais próximo do total dos poderes dela do que a gente tinha visto até então, né? Principalmente depois que ela assumiu ali aquele lado de Feiticeira Escarlate, que é uma coisa que a gente também esperou muitos anos pra acontecer, né? A primeira vez que a gente ouviu ela sendo chamada assim foi em WandaVision, então foi muito legal ela ter feito essa distinção entre a Wanda, né? Que ela até fala pro Doutor Estranho que quando ela chegar lá no Camartage pra buscar a América, não seria a Wanda e seria sim a Feiticeira Escarlate, meio que como se fosse realmente um alter ego dela. O que eu achei interessante da gente trabalhar esses dois lados da Wanda, né? A Wanda corrompida pelo Darkhold e a Wanda que não estava corrompida. Eu acho que foi legal, acho que foi interessante, acho que ela é uma vilã poderosa, mas eu acho que ela é uma personagem que já apanhou muito, então eu gostaria de ter visto, não necessariamente mais redenção pra ela, mas talvez mais momentos não tão cruéis, assim, sabe? Porque eu sinto que o que rolou com a Wanda nesse filme foi você chutar cachorro morto, assim, sabe? Você chutar quem já tava caído. E ela já tava caída há muito tempo, e aí eles ficam meio que batendo ali na mesma tecla, e eu não gostei tanto disso. Principalmente porque quando a gente fala sobre a influência do Darkhold, né, depois a gente vai entender que, obviamente, isso consegue corromper todas as pessoas, que quando você usa a magia do Darkhold, ela não só te dá um poder, mas ela também tira alguma coisa, né, de você, assim, e em geral essa coisa tem a ver com a sua humanidade, né, a sua bondade e tudo mais, e por isso que a Wanda vira aquela coisa. Mas eu tava imaginando que a gente pudesse caminhar pra um lugar onde a Wanda cairia em si em determinado momento, principalmente quando eles usam o argumento de que nas outras terras, né, os filhos da Wanda, eles têm uma outra Wanda cuidando deles, né, eles não estão desamparados. Então o que ela ia fazer? Que no final das contas é exatamente isso que acaba desencadeando a mudança de opinião dela, mas isso só acontece lá no final do filme, quando ela já apanhou muito, e particularmente tem algumas cenas que eu pelo menos
achei que não tinham tanta necessidade, assustando, né, os filhos dela da outra terra, e percebendo, né, o quão ruim ela tinha se tornado e tudo mais. Eu acho que isso foi muito cruel com a personagem e, particularmente, eu não curti a direção dessa história, principalmente porque, é óbvio, o filme era do Doutor Estranho, ok, mas tinham tantas outras coisas acontecendo e eu acho que tem um momento ali no filme onde ele chega na outra terra que começam a bater na tecla de que o Doutor Estranho é o vilão, né, e a gente volta de novo pra aquele questionamento que a Wanda faz no começo do filme, do tipo assim, quando você quebra as regras, então você é o herói, quando eu quebro as regras, eu sou a vilã. E isso meio que acontece de novo, né, só que quando o Doutor Estranho chega na outra terra, ele começa a ser questionado sobre a moral dele, porque a gente percebe que os outros Doutores Estranhos das outras terras, todos eles foram corrompidos de alguma forma, né, então tanto o primeiro Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho do cabelinho, né, que encontra a América lá no começo do filme, ele tá disposto a sacrificar a América. Depois o Doutor Estranho da outra terra, acabaram matando ele porque ele foi corrompido pelo Darkhold. E depois também o Doutor Estranho Supremo, né, que seria aquele Doutor Estranho do final, que eles lutam e tal, que tem o terceiro olho, que também está corrompido pelo Darkhold. O futuro do Doutor Estranho é ser corrompido. Ele é um personagem corrompível. Mas eu sinto que ainda assim as consequências continuam sendo jogadas pra Wanda e não tanto pro Doutor Estranho. Eu acho que teria sido interessante se a gente tivesse tido uma mudança nesse momento, onde o Doutor Estranho percebe talvez algumas das hipocrisias, né, que ele tava vivendo ali, e talvez a Wanda tivesse ali uma redenção antes e os dois se juntassem pra derrotar então a grande ameaça, que seria o Doutor Estranho Supremo, enfim, sei lá. Acho que eu tinha outras expectativas pra como eles lidariam com a parte dos vilões desse filme, né, e eu particularmente não fiquei satisfeita com a forma com que foi colocado ali no filme. A Wanda e o Doutor Estranho, eles dividem bastante o protagonismo desse filme, né, e eu acho que isso é muito legal. E eu acho também, talvez isso seja uma opinião impopular, não sei, mas eu acho também que esse filme foi muito interessante pra gente se aprofundar um pouco mais na personalidade do Doutor Estranho. No primeiro filme dele, quando a gente pensa, eu sei que ele é um filme que não é muito apreciado pelas pessoas, eu particularmente gosto, tinha fragmentos do Doutor Estranho. E desde então, a gente tem visto fragmentos e mais fragmentos dele em filmes que ele aparece, em outros filmes que ele aparece. E particularmente, eu acho que esse filme, ele humanizou o Doutor Estranho de uma forma que a gente ainda não tinha visto. Eu acho que isso se deve aos personagens que orbitam em volta dele, né, principalmente a América Chaves, a Christine e a própria Wanda, que acaba dando esse tom mais humano pra ele, né? Principalmente quando a gente começa a ver as consequências do que ele abriu mão, né? Em relação à relação dele com a Christine, pra ele se tornar esse herói e tudo mais, e como claramente, né, a grande pergunta desse filme pra ele é se ele é feliz. Mas eu acho que essa discussão teria sido ainda melhor e mais aprofundada se ela tivesse sido expandida pra outros personagens. Então, até no final do filme, ele pergunta isso pro Wong, mas eu acho que seria legal se isso fosse colocado pra todos os personagens que estão ali, porque eu sinto que esse é um filme que é muito dividido entre quem é o protagonista, né? É óbvio que é o Doutor Estranho, porque o filme é do nome dele, né? Então ele tá ali, ele é o responsável por salvar o mundo, digamos assim, mas eu acho que todos os personagens têm o seu momento de brilhar, e eu particularmente gosto disso. Isso tinha sido uma coisa que eu tinha elogiado já, porque eu achava que quanto mais a gente fosse se aprofundando, aqui eu acho que fica cada vez mais fácil entender que as conexões, elas já vão existindo, e depois a gente vai ter conexões ainda maiores, né? Então vai ser cada vez mais comum a gente ver mais de um super-herói por filme. Tanto que aqui a gente tem o Doutor Estranho, a Wanda, a América e o próprio Wong. Depois, em Thor, a gente vai ter o Thor, os Guardiões da Galáxia. Então sempre a gente vai acabar tendo essa divisão. E eu acho que isso é legal, mas obviamente que a história sempre vai acabar girando em torno de um personagem específico. E isso pra mim também é super legal. Então eu acho que o filme tem coisas legais em relação a trazer tantos personagens e ao mesmo tempo coisas que pra mim não funcionaram tanto, principalmente quando a gente diz respeito à Wanda. Acho que sim, a parte mais fraca desse filme é o roteiro. Eu acho que tem coisas que eles acertam muito e tem coisas que não tanto. Pra mim, o filme ele tava indo muito bem até o momento que a gente conhece as variantes e os Illuminati na Terra, que o Doutor Estranho e a América acabam indo parar e são presos e tudo mais. Acho que aquele foi um momento de reviravolta muito legal pra mim, né, do Doutor Estranho e da América acabarem sendo presos, e daí a gente conheceu os Illuminati, a gente descobriu a verdade sobre o que aconteceu com o Doutor Estranho daquele mundo e tudo mais. Eu acho que isso foi muito legal. E a partir disso, a gente teve algumas cenas de ação muito interessantes, a gente teve uma perseguição muito legal e bastante assustadora, e eu acho que quando eles saem dali e eles vão parar numa outra terra, e aí o Doutor Estranho vai encontrar o Doutor Estranho Supremo, e aí a gente tem mais um bafafá ali, eu acho que ali o ritmo do filme se perdeu um pouco pra mim, e eu acabei saindo um pouco, né, acabei não conseguindo me conectar tanto quanto eu tava conectada até então. Então eu acho que tem um problema ali no roteiro, eu acho que isso não tem a ver com o diretor e também não tem a ver com... Assim, óbvio que tem a ver, porque, né,
tudo está conectado. Mas o que eu quero dizer é que isso não tira o mérito do Sam Raimi de ter feito um filme extremamente único. E eu acho que isso é sim um mérito, né? A gente já tinha falado muito sobre isso também. Até a fase 3 da Marvel, a gente seguia muito uma formulinha que inclusive começou a ser vista meio como motivo de chacota, tipo, eles sempre seguem a formulinha e e não sei o que, nunca tem um filme novo e blá blá blá. E eu acho que a gente teve esse momento e agora a gente tá entrando no momento onde os projetos são mais pessoais, né? Onde takes pessoais de diretores acabam chamando mais atenção. E eu acho que isso a gente já consegue ver, né? Já conseguia ver bastante desde o Pantera Negra, que eu acho que é um take bem particular do filme, né? Da história, da questão política envolvendo. Eu acho que não necessariamente todos vão ter essa questão política, mas cada vez mais a gente consegue ver que essas diferenças e que essas individualidades têm agradado bastante o público. E aí a gente tem Eternos, a gente tem Shang-Chi, a gente tem o próprio Thor Ragnarok, né? Do Taika Waititi, que também tem a sua própria identidade, e eu acho que isso tudo é muito legal. E obviamente, então, eu acho que isso é um grande mérito do filme, eu acho que isso é um dos pontos altos. Muita gente fala assim, o primeiro filme de terror da Marvel, eu particularmente não achei tão aterrorizante assim, mas obviamente que ele traz elementos de terror que tem a ver com o Sam Raimi, que tem a ver com o estilo dele, e que a gente não tá acostumado a ver na Marvel, não só terror, mas também o famoso gore, né, então cenas um pouco mais violentas, sem fugir muito da classificação etária normal da Marvel, né, mas ainda assim são coisas que a gente ainda não tinha visto, né, particularmente aquela cena que o Doutor Estranho Supremo cai lá de cima, e daí eu achei que ele ia se patifar no chão, e na verdade ele cai em cima do portão, assim, né, e aí, tipo, enfim, é uma cena bem chocante, né, mas a gente também tem uma cena que eu fiquei bem assim, da Wanda saindo ali dos espelhos, né, e dos reflexos, e aí ela sai toda torta, e ela vai se desentortando e tal, uma coisa bem clássica do terror, e também toda a perseguição da Wanda, quando ela já tá bem doidona ali, né, indo atrás da Christine, do Doutor Estranho e da América, que ela tá bem assustadora, né? Então, obviamente, a gente tem esses elementos de terror, tem momentos de jumpscare, né? Então tem aquele sustinho assim do nada e tal, e eu acho que isso foi muito legal pra trazer essa individualidade pro filme. Eu acho que combinou com a história que o filme tava contando ali. A gente tá falando de um multiverso, a gente tá falando de uma loucura, né? A gente tá falando de reentender o universo que a gente vive. Então eu acho que tudo isso fez sentido, né? Não é simplesmente assim, vamos colocar coisas de terror porque a gente quer, né? Eu acho que fazia sentido com o contexto do filme, então eu gostei muito disso. E eu acho que isso, obviamente, funciona a favor do filme, mas realmente o roteiro, pra mim, ele deixou a desejar em muitos aspectos, e isso acabou me fazendo não me conectar tanto com o filme, como eu já tinha falado pra vocês lá na minha crítica, sem spoilers. E aí acho que vale a gente falar um pouquinho sobre as participações especiais. Eu, particularmente, não estava com expectativas tão altas. Eu não tava esperando que fosse ser Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Uma situação, ele foi um filme evento, é uma coisa muito diferente, e eu acho que é injusto a gente comparar um com o outro. É óbvio que é difícil a gente não comparar, porque afinal são os filmes que têm um lançamento muito próximo, assim, mas... muito próximo, né? 6 meses, mas enfim, né? Que estão aí. Eu gostei, né, dessas escolhas, dessas participações, não só pelo que elas significaram ali dentro do filme, que eu acho que foi muito legal, né? E eu acho que uma das coisas mais legais dos quadrinhos, e quando a gente fala de multiverso, é a gente entrar e ver outras possibilidades dos mesmos personagens, né, e ver, enfim, brincar com isso, e eu acho que eles souberam brincar perfeitamente com isso. Então a gente tem o Raio Negro, a gente tem a Capitã Marvel, que nesse caso é a Mônica Rambeau, que era também já uma teoria, né, que muitas pessoas já estavam fazendo e tudo mais. A gente tem também o Professor Xavier, né, a gente já tinha ouvido a voz dele e tudo mais, mas eu acho que foi muito legal ver o Patrick Stewart como o Professor Xavier, que é um personagem que a gente teoricamente já conhece, mas ao mesmo tempo a gente viu a cadeira de roda dele como uma cadeira de roda clássica dos quadrinhos, né, que é aquela amarela e tal. Então isso acabou trazendo um elemento diferente pro personagem que eu, pelo menos, não estava esperando. A gente tem a Capitã Carter, né, então na verdade, ao invés do Steve Rogers ter tomado o soro do super soldado, a Agente Carter que tomou, né, a Peggy Carter. E a gente tem, obviamente, o Reed Richards do Quarteto Fantástico, interpretado por ele, né, John Krasinski. E eu fiquei muito... Esse foi o momento que eu mais gritei no cinema. Eu fiquei muito empolgada com a presença dele, porque existiam teorias e ideias, e a gente ficava imaginando, e se ele for o Reed Richards, e aí ele era mesmo. Então eu acho que essa aparição foi muito legal. Eu acho que eles terem conectado a história que a gente já conhece, de como os Vingadores derrotaram o Thanos, com essa realidade, também foi muito legal. E eu acho que exatamente é isso que é a graça do multiverso. É a gente ver várias possibilidades diferentes, vários universos diferentes
diferentes, onde as realidades são iguais, mas ao mesmo tempo são ligeiramente diferentes. E eu acho que isso gera possibilidades infinitas, né, pro futuro da Marvel, pra quem pode aparecer ou deixar de aparecer. Esse filme, pra mim, ele é sim uma porta de abertura pra isso, mas foi como eu disse na minha crítica sem spoilers. Em alguns aspectos eu sinto que ele é mais interessante como mais um teaser do que pode vir por aí, do que necessariamente de ter conseguido colocar isso ali dentro. E eu acho que isso volta exatamente pra minha impressão de quando eles saem daquela terra e vão para outra terra e o Doutor Estranho luta contra o Doutor Estranho Supremo. Eu acho que talvez teria sido mais legal se os Illuminati tivessem ajudado mais o Doutor Estranho, né? E não só lutado contra a Wanda e sido massacrados completamente. Por um lado, eu gosto disso, porque a gente conseguiu ver o potencial total da Wanda, praticamente, né? Nesse momento, ela já não tava mais se segurando de forma nenhuma, então ela mata os outros de formas bem grotescas, né? O próprio Raio Negro, coitado, nem teve chance. O Reed Richards também nem teve chance. Ele só deu umas falas, assim, imponentes e meio que foi isso, né? E aí, realmente, quem luta com ela é a Peggy e a Capitã Marvel, né? A Mônica Rambeau. Então, eu gostei que a gente teve essa luta entre essas três super-heroínas muito fodas e que, enfim, tem sim o seu significado também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que teria sido mais legal se esses personagens ali tivessem sido usados também pra resolver os problemas, né? Pra ajudar a resolver mais os problemas. No final das contas, quem ajuda é a Christine, o que eu gosto também, porque ela era a Christine de outra terra, e aí rola aquela relação dela com o Doutor Estranho e tudo mais. Eu acho legal, mas eles podiam ter deixado um Illuminati vivo pra tentar ajudar eles, né? Até o Xavier, coitado, né? Tenta ajudar a Wanda, que tá ali presa no subconsciente da Wanda e, enfim, acaba morto, né? Coitado. Também não teve nem chance. Então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de algumas coisas, eu teria gostado também se eles tivessem tomado outras decisões em relação a isso e seguido pra um outro caminho, porque eu acho que daí sim a gente teria um pouco mais do potencial do multiverso sendo utilizado aqui. O Doutor Estranho, ele precisa do multiverso pra fazer a incursão, pra conseguir, né, entrar no corpo dele, virar o Doutor Estranho zumbi lá, que acaba sendo o Doutor Estranho que acaba salvando ali a América e a Wanda e tal, né, na terra dele. Então, óbvio, que a gente precisava do multiverso pra isso de uma forma ou de outra, mas eu acho que os outros personagens poderiam ter tido um papel mais relevante. Eu acho que isso teria sido mais legal, porque no final das contas eu acho que, pra mim, o multiverso é interessante por isso, né? Não só pra gente ficar brincando de pular de uma terra pra outra, por mais que isso também tenha sido legal, principalmente com a presença da América. Eu acho que a América, como eu falei pra vocês, foi uma personagem que eu gostei demais. Eu acho que os poderes dela abrem caminhos imensos e infinitos dentro do MCU, e isso é muito legal. Não só isso, ela é uma personagem que tem conexão também com os Jovens Vingadores, e obviamente que o fato dela estar ali, obviamente o fato de que o Billy e o Tommy existem em outros universos, continua, né, dando essa ideia de que sonhar com os Jovens Vingadores não é uma loucura, entendeu? De que a gente vai alcançar esses personagens eventualmente. A gente já tem vários deles espalhados em várias produções. A gente vai aos poucos caminhando pra conexão deles, principalmente porque agora a América vai estudar, né, com o Wong e tudo mais, vai estudar magia de uma forma ou de outra, ela acabou ficando ali na Terra. A América tem uma história que está aberta, né? Então a gente fica sabendo que ela perdeu as mães dela e que ela acha que elas estão mortas, mas o Doutor Estranho fala, acho que não, acho que você vai se encontrar com elas. Então, obviamente, a gente vai ter um momento onde ela vai precisar enfrentar o passado dela e tudo mais, e eu acho que isso pode ser legal. Eu acho que como uma introdução pra personagem foi muito bem feito nesse filme, e eu gostei bastante, né? Gostei muito da personagem. O Doutor Estranho foi babá de novo? Foi. O Doutor Estranho já pode abrir o currículo dele pra ser au pair, porque todo filme ele é babá de algum personagem, né? Já foi do Homem-Aranha, agora da América Chaves. A presença dela foi muito boa dentro do filme, eu particularmente gostei bastante. Mas, de novo, eu acho que assim como esse filme, ela é uma personagem que abriu portas, mas que a gente fica meio que esperando pra ver esse grande futuro do MCU. Não necessariamente que isso seja ruim, não acho que é ruim, eu acho que é uma coisa boa, mas eu acho que isso não justifica o filme por si só, né? É aquilo que eu disse, eu não sei se ele tem essa força toda pra se manter sozinho, sem ser pra todas as portas que ele abriu, que particularmente acaba sendo meu problema com a série do Loki, por exemplo, que eu gosto bastante, mas que no final tem esse problema também pra mim, né? Ela abre muitas possibilidades, mas no final a sensação que dá é que a gente andou muito pouco ali dentro daquela, a gente avançou pouco na história, né? Então eu tenho um pouco essa sensação, sendo que a gente já tinha tido várias introduções ao multiverso e tal, então agora era hora de botar o pau pra quebrar, e eu acho que eles não atingiram o potencial total disso, então, enfim, fico meio assim. Eu vou mencionar só a primeira cena pós-crédito, porque a segunda é uma piada interna ali do filme, tá? É uma vibe mais Marvel antigamente. Eu não acho que a Wanda tá morta.
né? Então a Wanda no final ela se sacrifica ali pra destruir o Darkhold, né? Destruir ali as inscrições do Darkhold e tudo mais. E aí a montanha colapsa em cima dela e tudo mais. Mas eu não acho que ela tá morta, né? A Wanda, de novo, é uma personagem muito poderosa, a gente teve uma mini redenção pra ela, mas eu acho que tudo foi muito... não diria jogado, mas assim, eles colocaram ali, né, meio que talvez pra fazer a gente acreditar que aquilo realmente era o fim da personagem, mas particularmente eu acho que não é, ela é uma personagem muito foda, pode ser que ela não venha a ter tanto protagonismo de novo, né, no futuro, mas eu acho que ela vai aparecer eventualmente, ela ainda tem possibilidades de ser muito importante pro MCU, né, talvez em, sei lá, filmes de Vingadores ou coisas do tipo assim, talvez mais nos cantos, né, porque ela teve aí a sua dose de protagonismo, mas eu particularmente não reclamaria de ver mais protagonismo da Wanda no futuro. Posso estar equivocada no que eu tô falando, né, essa é a minha interpretação. Acho que eles querem que a gente ache que ela tá morta, mas eu acho que vai rolar reviravoltas em relação a isso, em alguma cena pós-crédito, sabe, em algum filme, assim, que a gente não tá esperando. E aí, então, o que acontece no final do filme, né, na última cena, o Doutor Estranho tá ali andando pro Nova York, né, saiu do Sanctum Sanctorum, e aí ele cai na rua, tá um momento ali que ele começou a ver uns negócios, e aí abre o terceiro olho aqui na testa dele, que é o olho que a gente viu no Doutor Estranho Supremo, que, pelo que dá pra gente entender, seria causado pelas consequências dele ter usado o Darkhold pra fazer essa incursão. E, obviamente, isso é corroborado pela cena pós-créditos depois, porque a gente tem a Clea, que é a personagem da Charlize Theron, que aparece e fala que precisa da ajuda do Doutor Estranho, porque a incursão dele causou ali colapso dos mundos e tudo mais, né, que é uma coisa que a gente tinha ouvido falar nesse filme, que era uma das consequências de mundos colapsarem, então ele vai entrar num outro universo pra tentar salvar esse universo de colapsar por conta das coisas que ele próprio fez. E aí, de novo, ele abre ali o olhinho, né, o terceiro olho da testa. Eu acho que, obviamente, isso mostra que, por mais que o Stephen Strange da Terra que a gente conhece seja um cara que não cede às tentações do mal, né, até quando o Wong fala que ele vai ter que pegar o poder da América pra poder usar, pra poder salvar eles e tal, e ele, na verdade, resolve não fazer isso, e ele fala que acredita nela, e daí ela consegue usar o poder, então ele mostra ali que ele é do bem, né, que ele é confiável, diferente dos outros Doutores Estranhos. De alguma forma, o poder do Darkhold acaba corrompendo ele também, por mais que seja um pouco, né, e eu acho que cada vez que ele usar mais esse poder, ele vai ser mais corrompido, e talvez ele vai cada vez mais se aproximar daquele Doutor Estranho que a gente conhece, então, né, o Doutor Estranho Supremo. Talvez ele não vai mais ser um mocinho, né, talvez em algum momento a gente vá ter o Doutor Estranho como um vilão, ou pelo menos tendo mais questões sobre o bem e o mal, né, sobre o certo e o errado, tipo assim, talvez em algum momento essa seja a história do filme dele, inclusive porque no final, né, do filme a gente tem ali o Doutor Estranho vai voltar, então assim, teremos mais filmes do Doutor Estranho, o Doutor Estranho continua sendo um personagem muito importante, por mais que os direcionamentos agora estejam indo pra outros personagens, né, a própria Jane como Thor, então a gente tá indo pra outros lados, mas ainda tem personagens que vão aparecer por aí e que com certeza vão ser importantes, e obviamente o Doutor Estranho continua sendo um deles. Ele abriu o multiverso, mas ainda vai ter muita sujeira pra ele limpar, e isso eu tenho certeza. Bom, o vídeo tá gigante, então a gente vai ficar por aqui mesmo. Com certeza não consegui falar de tudo, porque tem muita coisa pra falar, mas quero muito saber o que vocês acharam do filme. Então deixa nos comentários aqui pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!